Bom dia! Começando um Tê com Thay super suave nessa terça-feira, 1º de novembro. Primeiro Tê com Thay de novembro. E eu escolhi o bom e autêntico Tê inglês, né? O famoso Tê negro. E bom dia pra quem tá chegando. Estamos aqui nesse clima, se preparando pro nosso Tê com Thay. E dizer que é uma felicidade o nosso 1º de novembro. Aqui em Madrid hoje é feriado, dia de Todos os Santos. E estamos começando assim nesse mais calminho, porque hoje eu quero falar sobre algumas habilidades do empreendedor, sabe? E uma coisa que eu quero compartilhar muito com vocês é essa vivência do mundo do empreendedorismo. Bom dia pra quem tá chegando. Já preparou o teu chazinho? E vamos lá, respira, just breathe. Bom dia, então vamos lá, todo mundo. Nos próximos 15 minutos a gente vai estar falando sobre algumas habilidades de empreendedores. E eu comprei essa revista aqui em Madrid, que é para empreendedores, e eu achei bem interessante que ele fala assim, o perfil de um bom empreendedor. Inclusive, até postei ali nos stories, depois respondem o que é um pouco desse perfil. Aqui fala assim, criativo, proativo, resiliente, observador, com experiência e formação, um bom vendedor, comunicador, inovador, inconformista, trabalho em equipe, flexibilidade para mudanças, otimista, com habilidades de vários conhecimentos, né? Aqui fala transversales. E apaixonado e, por último, humilde. Porque acho que uma das coisas que eu aprendi nessa minha jornada empreendedora é que tu tem que ser humilde para reconhecer que tu não sabe tudo quando tu vai abrir o teu negócio. Tu tem muito conhecimento para adquirir ao longo da jornada. E quando eu comecei, eu sempre fui muito romântica em relação ao empreendedorismo. Eu vou mudar o mundo, eu vou transformar o mundo. E essa visão empreendedora, romântica, muitas vezes me cegava em relação a habilidades que eu deveria aprender, né? Que para que o negócio andasse, porque não é só o conhecimento técnico que tu precisa ter, é o conhecimento geral, assim. Então, quando a gente fala em habilidades do empreendedor, que é o que a gente vai falar hoje, uma das questões assim que eu mais tive medo na minha jornada empreendedora é liderar. Porque liderar outras pessoas, eu dizia assim, eu não sou a professora da escola que vai puxar as crianças pela mão e guiar. E eu muitas vezes achava que eu tinha medo, né? E o que eu vejo de muitos pequenos empreendedores é o medo de abrir o teu negócio para outras pessoas estarem lá. O medo de que haja gente querendo trabalhar. E quando um dia uma amiga minha me disse, Thay, eu tinha um sonho de trabalhar como recepcionista da Cereja Criativa. E eu fiquei, como é que a pessoa tem? Sabe, a gente não tem dimensão do nosso negócio. A gente não tem dimensão de como as pessoas olham pra gente e desejam estar dentro do nosso negócio. E muitas vezes o medo de liderar outras pessoas, como é que eu vou guiar, faz com que a gente não saiba pedir ajuda. E por muitas vezes eu não soube pedir ajuda. Eu ficava lá, mergulhada no mar de problemas, imersa embaixo d'água sem conseguir respirar, sem saber como é que eu ia sair daquela situação. E não conseguia voltar pra cima, pegar um fôlego e pedir, gente, me ajuda, sabe? Muitas vezes não conseguia pedir ajuda nem pra minha sócia, sabe? De dizer, olha, não tô conseguindo, não tô dando conta. Aquele sentimento que a gente tem de superpoder, eu vou dar conta. E não é. A habilidade de liderar a gente realmente precisa aprender. Porque a gente, muitas vezes, tu é uma líder natural. Mas o que é ser uma líder natural? Bom dia! Bom dia quem tá chegando agora. E eu falando assim sobre... Muitas pessoas me dizem, tu é uma líder natural, tu cativa as pessoas a te seguirem. Mas eu não sabia liderar. E eu tinha medo de fracassar e que as pessoas vissem o meu fracasso. E vissem que eu não tinha nenhuma habilidade para estar fazendo o que eu estava fazendo. Porque é isso, quando a gente começa a empreender, a gente não faz ideia de que a gente precisa
estudar cada vez mais, por isso de tu se manter humilde para entender que tu vai precisar saber conhecimento sobre finanças, sobre mercado, sobre o que tá acontecendo, sobre onde tu tá inserido. Tu vai precisar entender que tu não vai conseguir fazer tudo sozinho e que fracassar, o que é a visão que a gente pensa assim do mundo eu vou fracassar, as pessoas vão ver o meu fracasso. Não, as pessoas vão ver que tu tá tentando, sabe? As pessoas vão ver que tu tá buscando aprender. E nesse mundo desse empreendedorismo, as características que eu mais vejo, assim, que se alinham a mim, é que eu sempre via soluções ao invés de problemas, né? E eu acho que isso me fazia eu conseguir continuar motivada. Não, aqui tem uma oportunidade, não um problema. E as pessoas viam um problema, sempre um problema. E pra mim, então, dentro das habilidades que eu falei aqui, quando o perfil do bom empreendedor é tu ser criativo, não adianta. E a criatividade é uma habilidade que a gente adquire ao longo da vida. Eu não nasci criativa, né? Muitas vezes, quando a gente é criança, a gente rabisca uma meia dúzia de coisas. Como é criativa? Mas não tá fazendo nada com nada. A gente adquire e todo mundo é criativo. Às vezes falta saber em que área da tua vida tu tá sendo criativo, né? E, quando, por exemplo, aqui, eu vejo muitos, aqui no nosso encontro do Te Contai, tem muitos tipos de empreendedores aqui. Pessoas que vendem serviço. E muitas vezes tu é criativo quando tu cria um pacote de serviços diferentes pro teu cliente, que atinjam uma solução imediata. E outra habilidade é ser proativo, de se botar em movimento. Muitas vezes eu não sabia o que eu tava fazendo. Nunca vou esquecer a primeira vez que eu fiz um cortejo de um casamento. A noiva olhou pra mim e disse: tu sabe fazer isso? Eu não fazia ideia. Não sabia quem entrava primeiro, se era o noivo, se era os padrinhos, se era... Sabia que a noiva era a última. Tinha clareza. E eu fui descobrir. E é isso, se manter em movimento. A gente não vai ter todas as respostas de imediato. E não é dizer que tu mentiu. Não, tu vai buscar aquele conhecimento que tu precisa. Empreender é um complexo de habilidades que a gente precisa desenvolver. E ter experiência profissional é saber que na live que ficou salva lá no YouTube, eu conversei com a Anne e ela tava me contando sobre como ela era farmacêutica e como ela virou hoje o que a terapeuta quântica que ela é hoje. E não é a experiência que eles falam, é tu pegar toda a bagagem que tu teve de toda a tua vida, da tua escolha profissional, dos empregos que tu já teve, das suas vivências em família, olhar pra tua família. Eu, por sorte, tive uma família empreendedora dos dois lados, mãe e pai, sabe? Meu avô paterno conduzia um dos maiores lugares na época em Santa Maria, que era o Minuano. E ele cuidava, gerenciava os eventos do Minuano, que é um lugar tradicionalista de Santa Maria, né? Então, a família da minha mãe, o meu avô, veio para o Brasil em 1954 e teve que empreender no que ele estava fazendo, sem saber falar o idioma. Então, é incrível perceber que eu tive e olho para eles e vejo assim, olha, eles fizeram isso. Como é que ele conseguiu ser resiliente? Como é que ele conseguiu contornar determinadas situações? E uma coisa que é importantíssima, uma das habilidades do empreendedor, é a inconformidade. Eu nunca me conformei com as coisas como são. Acho que é a coisa mais certa. E bom dia para quem chegou depois. Escolhi um tê negro para me acompanhar hoje na minha live Te Contai. E eu digo pra vocês assim que eu sou uma inconformista da vida, sabe? Eu nunca vou esquecer quando eu era presidente do Grêmio Estudantil do meu colégio e eu queria revolucionar as interséries. Não, a gente não vai fazer como todo mundo já fez. Mas tem só umas interséries. Não, mas eu quero fazer diferente. Eu comprava briga o tempo inteiro com a minha comitiva, né? O meu secretário de esportes ficava louco comigo. E fora os demais, assim, foi um grande desafio. Foi acho que um dos meus primeiros desafios empreendedores na época de colégio. Ser presidente de um grêmio estudantil e gerir e trazer ideias inovadoras para aquele momento. E
o trabalho em equipe. Porque por mais que a gente diga assim, eu sei trabalhar em equipe, muitas vezes a gente não sabe trabalhar em equipe. Porque a gente não sabe aceitar a diferença. E tem uma história muito interessante, que é do programa aquele Shark Tank, que eles falaram que um dia, numa mesa onde tu coloca só os que têm títulos de Harvard, de escolas internacionais, pra estar no mesmo grupo, acaba que todo mundo quer liderar, todo mundo quer ser um tubarão, e ninguém quer executar, e ninguém quer ouvir a ideia do outro. Então, saber trabalhar em equipe é saber respeitar as diferenças que envolvem o nosso meio. E quanto pessoas diferentes e quanto o líder sabe ouvir e sabe entender e conduzir as diferenças, isso é ter uma habilidade muito boa, que é um grande desafio. Hoje, atualmente, eu encaro um grande desafio, que é liderar a equipe de vendas da Mundo Seguros, que é um desafio para minha vida pessoal e profissional. Eu tá à frente de um time que já tem uma experiência em seguro de mais de anos, de décadas, porque é uma equipe que se acumula muitos anos de experiência, e eu chegando com as minhas ideias muitas vezes românticas do empreendedorismo e tentar conduzir eles, e tem dias que eu me senti assim, não sei se eu tô fazendo certo, mas tô indo, entendeu? Tô em ação. Então, a gente entender que dentro das habilidades, que desse complexo que é ser um empreendedor, é entender que a gente precisa combinar esses vários momentos da nossa vida e conseguir conduzir o negócio para ter êxito, sabe? E não ser um negócio, como eu falei na outra live, de tu virar um fazedor, de tu querer fazer tudo no teu negócio. Se tu abrir uma escola, tu querer ser o professor, tu querer ser o cara da secretaria, tu querer ser o porteiro que recepciona o pessoal, e é entender que não, tu não tem como ser tudo dentro do teu negócio, tu precisa pedir ajuda, sabe? Tu não vai estar mostrando que tu é incapaz quando tu pede ajuda, sabe? Então, é entender que as habilidades do empreendedor, e agora que a gente vai se encaminhando pro nosso finzinho da nossa live, eu digo pra vocês, as habilidades do empreendedor é saber que tudo que tu já fez na vida combinam para que tu tenha êxito no teu negócio futuro, no teu negócio atual. E saber que tu tá indo no caminho em direção a algo que tu acredita, né? Porque empreendedorismo tá muito ligado a propósito. Empreendedorismo tá muito associado a viver o que tu acredita, o que tu vai perceber que tu vai mudar o mundo. E saber que aquelas habilidades que tu fica dizendo assim, não, eu não sou vendedor, eu não sou líder, elas vão te estapear a cara, entendeu? Em determinado momento da tua vida como empreendedor, aquelas habilidades que tu quer ficar negando que tu não gosta, tipo, eu detestava fazer fluxo financeiro. E a pessoa, simplesmente ela vem e te espanca, ela diz assim, tu não gosta? Mas tu vai ter que fazer. Ou tu vai ter que pedir alguém muito competente pra fazer pra ti. E tu vai ter que acompanhar pra saber se é exatamente aquilo que tu precisa. E é a mesma coisa de ser vendedor, sabe? As pessoas ficam assim, eu não sou vendedor, eu não... Então, vai trabalhar como... vai ser liderado e não ser líder. Porque tu vende o tempo inteiro. O empreendedor vende o seu trabalho para outras pessoas, vende a sua ideia para outras pessoas, vende a sua capacidade, a tua habilidade de que o que tu faz é muito bom e vai ajudar aquela pessoa. E não é fácil vender, porque muitas vezes a gente fica assim se perguntando, será que eu tô certo? E eu digo pra vocês, quando eu tava na Cereja, nos primeiros anos, eu tinha assim quase que 100% de retenção de cliente quando eu ia pra uma reunião. Era muito, muito difícil eu ir para uma reunião e o cliente não fechar com a gente. Porque eu tinha muito entusiasmo no que eu estava fazendo. Eu acreditava muito no meu potencial e no potencial da minha empresa. Só que chegou um tempo que eu era a que absorvia tudo, não criava equipe, não montava time, não conseguia me estruturar para crescer. Tu vai perdendo o entusiasmo de vender. Já dizia assim, meu Deus, se eu pegar 2 eventos no mesmo dia, eu tô ferrado. Não tem equipe, não tenho time. Como é que vai ser? Eu não vou estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Daí é um sofrimento. Então, entenda. As habilidades que compõem um empreendedor, que eu falei hoje aqui. Depois essa live vai ficar gravada. Então, assiste ela. Percebe o que tu precisa. Não confronta
demais, aquelas habilidades que não são o que... eu não sou assim, eu não sou vendedora, eu não sou líder, eu não sou um bom comunicador. Eu vejo muita gente falando assim, eu não sei falar nas redes sociais. Pega e se põe no papel de um empreendedor humilde e aprende. Porque nenhuma habilidade é impossível de ser aprendida, sabe? Nada envolvendo o mundo do empreendedorismo é impossível de absorver, de entender. O ser humano tem uma capacidade incrível de aprender tudo e cada vez trazer mais novas oportunidades nesse mundo aí do empreendedorismo. Então hoje encerramos nossa live aqui com Te Contai, meu chá. E digo pra vocês assim, até a próxima semana. E comentem depois aqui nessa live, enviem para outras pessoas. Vai ser um prazer compartilhar essas ideias com outros empreendedores. Tchau!